Em 1939, uma pesquisadora de 22 anos entrou num orfanato em Iowa, sentou na frente de crianças de 5 e 6 anos e começou a dizer que elas eram defeituosas, que suas palavras estavam quebradas, Foi que todo culpa mundo deles. percebia. Sim. Aquelas crianças que até aquela manhã falavam perfeitamente começaram a gaguejar. Algumas nunca mais pararam. A pesquisa foi publicada? Não. Foi escondida por 62 anos. E quando veio à tona, ganhou um nome que os próprios colegas de universidade escolheram: o estudo monstro. Esse é apenas o primeiro caso. A história da psicologia está cheia de momentos em que a curiosidade científica cruzou uma linha que ninguém deveria ter cruzado. O que vem a seguir é um catálogo de danos que nenhuma descoberta conseguiu justificar. O estudo monstro foi conduzido pelo professor Wendell Johnson e executado por sua aluna de mestrado, Mary Tudor. Johnson gaguejava desde a infância. A dor pessoal virou hipótese acadêmica. Ele acreditava que a gagueira não era neurológica, mas aprendida, que bastava dizer a uma criança que ela gaguejava para que começasse a gaguejar de verdade. Para testar isso, escolheu 22 crianças órfãs num abrigo em Davenport. Crianças sem pais, sem advogados, sem ninguém que pudesse dizer não em nome delas. Metade recebeu elogios. A outra metade foi bombardeada com críticas e correções. Mary Tudor sentava diante dessas crianças e repetia: "Pare de falar assim. Você está começando a gaguejar. Todo mundo vai perceber." Crianças fluentes começaram a apresentar bloqueios de fala, ansiedade, recusa em falar na frente de outras pessoas. Os efeitos duraram décadas. O estudo só veio a público em 2001, quando um jornalista desenterrou os arquivos. Em 2007, 7 das vítimas receberam $925 mil em indenização. A Universidade de Iowa pediu desculpas formalmente, mas nenhuma desculpa devolveu a voz que aquelas crianças perderam. 2 décadas antes, em 1920, outro laboratório já tinha transformado uma criança em cobaia. John B. Watson, professor da Johns Hopkins e um dos fundadores do behaviorismo, queria provar que o medo podia ser fabricado. O sujeito escolhido foi um bebê de 9 meses, registrado na literatura como Pequeno Albert. Ninguém pediu consentimento. Comitês de ética simplesmente não existiam. O procedimento era simples e brutal. Colocaram um rato branco na frente da criança. Albert estendeu a mão. No exato instante em que tocou o animal, um pesquisador bateu com um martelo numa barra de aço atrás da cabeça do bebê. O estrondo foi ensurdecedor. Albert chorou. Repetiram e repetiram, até que Albert não precisava mais do barulho. Bastava ver o rato para entrar em pânico. O medo se espalhou. Albert passou a chorar diante de qualquer coisa branca e peluda. Um coelho, um cachorro, um casaco de pele, até uma máscara de Papai Noel. Watson provou sua tese e nunca reverteu o condicionamento. Nunca tentou curar o que tinha quebrado. O pequeno Albert saiu do laboratório com o medo intacto, carregado como uma cicatriz invisível para o resto de sua vida. 41 anos depois, em 1961, outro pesquisador decidiu testar não o medo, mas algo pior: a obediência. Stanley Milgram, psicólogo da Universidade Yale, desenhou um experimento que se tornaria um dos mais perturbadores da história. Um voluntário entrava no laboratório acreditando participar de um estudo sobre aprendizagem. Era designado como professor. Na sala ao lado, separado por uma parede, sentava um aluno. O aluno era um ator. O professor não sabia disso. Cada vez que o aluno errava uma resposta, o professor devia apertar um botão que aplicava um choque elétrico. O choque começava em 15 volts. A cada erro, subia. O ator gritava, pedia para parar, implorava. Dizia que tinha problemas cardíacos. Quando o choque passava de 300 volts, silêncio total. Nenhum som. E o pesquisador, de jaleco branco, dizia com voz calma: "Continue.
O experimento exige que você prossiga. 65% dos participantes foram até o final. 450 volts. Voltagem que, se fosse real, teria matado o homem na outra sala. Milgram provou que pessoas comuns, sob pressão de autoridade, eram capazes de infligir dor extrema em um desconhecido. Participantes saíram tremendo, chorando, com crises de ansiedade que duraram semanas. Alguns relataram pesadelos por meses. A ciência ganhou um dado estatístico. As pessoas que participaram perderam algo que não se mede em porcentagem. 10 anos depois, Philip Zimbardo, professor de Stanford, levou essa lógica a um lugar ainda mais sombrio. Queria saber o que acontecia quando se dava poder absoluto a alguém e se tirava toda a dignidade de outro. Construiu uma prisão falsa no porão do departamento de psicologia. Recrutou 24 estudantes, todos avaliados como psicologicamente saudáveis. Dividiu aleatoriamente. Metade guarda, metade prisioneiro. O experimento deveria durar 2 semanas. Não durou nenhuma. Em menos de 36 horas, os guardas começaram a humilhar os prisioneiros. Acordavam-nos de madrugada. Obrigavam-nos a fazer flexões. Tiravam seus colchões. Cobriam suas cabeças com sacos. Um prisioneiro teve um colapso emocional tão severo que foi retirado em 36 horas. Zimbardo, que assumiu o papel de superintendente, demorou 6 dias para encerrar o experimento. Não porque percebeu sozinho. Uma pesquisadora visitante, Christina Maslach, ficou horrorizada e confrontou Zimbardo diretamente. Dos mais de 50 observadores que passaram pelo porão, ela foi a única que disse que aquilo tinha que parar. O preço dessa prova foi ver estudantes saudáveis se transformarem em tiranos e vítimas em menos de uma semana. Enquanto esses experimentos usavam pessoas, Harry Harlow, na Universidade de Wisconsin, fez o mesmo com primatas. Nas décadas de 50 e 60, separou filhotes de macacos rhesus de suas mães e os criou com 2 mães substitutas, uma de arame com mamadeira acoplada, outra coberta de tecido felpudo sem alimento. Os filhotes escolhiam a mãe de pano. 22 horas por dia agarrados ao tecido. Iam à mãe de arame apenas para se alimentar e corriam de volta. Harlow demonstrou que afeto importava mais que comida. Mas não parou aí. Isolou filhotes em câmaras escuras por até 12 meses. Os macacos que saíam estavam destruídos. Olhavam para o nada. Balançavam o corpo. Se automutilavam. As fêmeas que se tornaram mães rejeitaram ou agrediram seus próprios filhotes. Harlow batizou uma de suas câmaras de poço do desespero, uma estrutura em cone invertido projetada para induzir depressão clínica. Funcionou. Os dados são citados até hoje. Mas nenhuma citação acadêmica apaga o fato de que aqueles animais foram deliberadamente levados à loucura. E quando o experimento é conduzido por um governo inteiro, a escala se torna monstruosa. Em 1953, a CIA deu início ao projeto MKUltra. Dirigido pelo químico Sidney Gottlieb, sob ordem do diretor Allen Dulles, o programa buscava métodos de controle mental no auge da Guerra Fria. Os métodos incluíam doses maciças de LSD, administradas sem consentimento, privação sensorial, hipnose, eletrochoque e abuso psicológico. Os experimentos aconteceram em mais de 80 instituições. As vítimas incluíam prisioneiros, pacientes psiquiátricos e cidadãos comuns que não faziam ideia do que estavam ingerindo. Na Operação Meia-Noite Clímax, a CIA montou casas seguras em São Francisco, onde homens eram dopados com LSD, enquanto agentes observavam por espelhos falsos. No Canadá, o Dr. Ewen Cameron conduziu sessões de destruição de padrões mentais no Instituto Allen Memorial, financiadas pela agência. Pacientes eram submetidos a coma induzido, eletrochoques diários e fitas de áudio em repetição por meses. Muitos saíram sem memórias. Em 1973, a CIA ordenou a destruição dos documentos. Mas 20.000 páginas de registros financeiros escaparam por terem sido arquivadas no lugar errado. Frank Olson, cientista do Exército,
caiu do 13º andar de um hotel em Nova York, dias depois de ter sido dopado com LSD pela própria agência. A CIA classificou como suicídio. Sua família nunca aceitou essa versão. Talvez nenhum caso encapsule a crueldade disfarçada de ciência com tanta precisão quanto o de David Reimer. Em 1965, Bruce Reimer nasceu em Winnipeg como um menino saudável, gêmeo idêntico. Aos 8 meses, durante uma circuncisão que deu errado, seu órgão genital foi destruído. Os pais foram encaminhados ao Dr. John Money, da Johns Hopkins, que defendia que identidade de gênero era construída pela criação. Money convenceu os Reimer a criar Bruce como menina. Cirurgias, hormônios femininos, nome novo, Brenda. Money publicou o caso como sucesso espetacular. Livros de psicologia citaram como prova definitiva. Mas Brenda nunca se sentiu menina. Recusava vestidos, brigava na escola, sentia algo profundamente errado. Aos 15 anos, o pai contou a verdade. Bruce, agora David, imediatamente começou a transição de volta. Em 2000, contou sua história no livro Assim Como a Natureza o Fez, de John Colapinto. Queria que ninguém mais passasse pelo que ele passou. Seu irmão Brian morreu de overdose em 2002. David se suicidou em 2004, aos 38 anos. O relatório Belmont, publicado em 1979, estabeleceu 3 princípios: respeito pela autonomia, beneficência e justiça. A partir dele, nenhuma pesquisa com seres humanos pode ser conduzida sem a aprovação de um comitê de ética independente. Consentimento informado se tornou obrigatório. Proteção contra danos, inegociável. Mas esses princípios não nasceram da reflexão filosófica. Nasceram do horror. Cada regra que protege um participante de pesquisa hoje existe porque alguém, em algum laboratório, em algum porão, em alguma sala de interrogatório, cruzou uma linha e destruiu uma vida em nome do conhecimento. As crianças de Iowa que perderam a voz, o bebê Albert que aprendeu a ter medo, os voluntários de Milgram que descobriram do que eram capazes, os estudantes de Stanford que viraram monstros em 6 dias, os macacos de Harlow que enlouqueceram no escuro, os cidadãos anônimos que a CIA dopou sem consentimento. David Reimer, que passou a vida inteira tentando ser quem a ciência não deixou que ele fosse. A ética na pesquisa não é um formalismo burocrático, é um muro. E cada tijolo desse muro foi colocado ali porque alguém sangrou.